Olá, meu nome é Lívia Anunciação, sou professora de Sociologia na Escola Francisco de Aguiar Peçanha, no município de Atibaia. Na aula de hoje, vamos falar de um tema de Sociologia para o terceiro ano do ensino médio. Vamos falar sobre política. As habilidades, conteúdos e o objetivo dessa aula são esses daqui. Habilidades: compreender o conceito geral de Estado e suas formas. Estabelecer uma reflexão crítica sobre a atuação do cidadão no controle da representação política na relação entre eleitores e representantes eleitos. Os conteúdos são Estado e governo, formas e sistemas de governo, eleições e partidos políticos e ainda cultura política e instituições políticas. O objetivo dessa aula é despertar a imaginação política e mobilizar para a participação política. Bom, já deu para perceber que nós vamos mesmo falar sobre política, né? Então, que tal descobrir a origem dessa palavra? Você consegue imaginar de onde ela veio? Vou dar uma dica. É o lugar que chamamos de berço da democracia. É o exemplo mais usado para falar de democracia direta na antiguidade. E aí, já descobriu? Vamos ver. Política vem do grego, do termo politeia, que designava todos os assuntos que tinham a ver com a polis. Polis, essa palavrinha que hoje é sinônimo de cidade, tanto que ela é até encontrada como sufixo de algumas palavras como metrópolis, megalópole, mas originalmente ela era usada para designar a cidade-estado da Grécia Antiga. Lá, todos os assuntos que estavam ligados à vida social eram discutidos coletivamente, ou seja, qualquer assunto que afetasse a todos ou a grande parte das pessoas naquele território deveria ser discutida publicamente. Desde então, tudo que se relaciona à vida em sociedade tem sido chamado de política. Para Aristóteles, o objetivo da política é alcançar a felicidade humana. Isso porque, para ele, o ser humano é um animal político, que só se realiza plenamente vivendo em comunidade. Já para Maquiavel, política é a arte de governar. Tem a ver com a luta pela conquista e manutenção do poder. A prática política envolve criar e executar leis, mediar conflitos, conciliar o interesse coletivo e administrar recursos públicos e políticas públicas. Você deve estar se perguntando, o que isso tem a ver comigo? Tudo! Nesse isolamento social que vivemos esse ano, percebemos a importância do convívio social. Nós somos esse animal político. Nós precisamos viver em comunidade. Porém, a vida social sem a política para estabelecer leis e diretrizes vira um caos. Por isso, a política estabelece leis e diretrizes para a sociedade. E se nós fazemos parte da sociedade, logo, a política impõe regras a nós. E política é poder, e esse poder é nosso. Você tem o poder de melhorar a comunidade onde vive, poder de melhorar a sua vida e de decidir o seu futuro como cidadão. E o que você tem feito com esse poder? Antes da gente continuar a aula, anote essas perguntinhas e reflita. Qual é a sua relação com o espaço público? Aquele espaço para além da sua casa, como a escola, a rua, as praças. Como você procura colaborar com a sociedade? O que você faz para melhorar o mundo? Você atua politicamente? Como?
Você que é aluno do terceiro ano já estudou bastante sobre cidadania. Provavelmente deve se lembrar que a cidadania é composta por direitos e deveres dos membros de uma comunidade. Nós temos o dever de conhecer como funciona o nosso país. Você já parou para se perguntar o que faz a política de um país ser como é? O que determina a qualidade da democracia? Em ciência política, existe um debate sobre qual seria o fator determinante para a qualidade da democracia. Alguns afirmam ser a cultura política, outros acreditam que são as instituições políticas. Ambos são importantes, então vamos compreender. Primeiramente, a cultura política é o conjunto de crenças, normas, regras e comportamentos que orientam o agir político em certo país. Como nós votamos, o que esperamos dos representantes eleitos, como nos relacionamos com as figuras de poder e até como nos portamos em esferas com um certo grau de hierarquia, seja o Estado ou ainda a escola, o trabalho, a família. No Brasil, a cultura política tem fortes marcas da nossa desigualdade social e do nosso passado colonial, escravista, latifundiário. Afinal, por um longo período da história do Brasil, nosso país foi predominantemente rural, com grandes proprietários de terras e famílias muito poderosas. E mais recentemente, já no século XX, as experiências com governos autoritários que por aqui passaram. Toda essa trajetória fez com que a nossa cultura política fosse impregnada de paternalismo e clientelismo, fazendo com que o cidadão tenha uma percepção de que os direitos devem vir de mão beijada, como se fossem favores dos governantes. E o clientelismo vai ainda além, onde alguns eleitores esperam cargos públicos ou outros tipos de favores em troca de voto. Há também uma forte preponderância do privado sobre o público. Um exemplo disso é o personalismo. Muitas pessoas votam num candidato com base na sua boa aparência física ou na sua facilidade de falar e às vezes nem sabem de qual partido esse candidato faz parte. Há também a lógica do privilégio. Eu posso furar essa fila, eu posso ser atendido primeiro, eu posso ter acesso a essa vaga ou a esse serviço porque eu sou importante, ou conheço alguém importante, ou porque a minha situação é especial. É a lógica do privilégio. E por fim, a tão disseminada corrupção, que não é apenas roubar dinheiro público, mas também se valer da sua posição no poder público para ter acesso a informações privilegiadas ou ainda beneficiar pessoas conhecidas, familiares, parentes, etc. Hoje em dia, a cultura política brasileira apresenta baixos índices de participação. É uma cultura política pouco democrática. E ainda, baixos índices de confiança nas instituições políticas e nos políticos. É como se o brasileiro tivesse um pouco desanimado para participar da política. E realmente o nosso presente não é muito animador. Mas, assim como toda cultura, a cultura política é uma construção social, coletiva e mutável. Por isso, se, como sociedade, ao longo da história, nós construímos essa cultura política, enquanto sociedade, nós também podemos transformá-la. É claro que não é de uma hora para outra, afinal são valores muito enraizados do nosso comportamento. Porém, precisamos começar já a lançar novas sementes, lançar sementes de uma nova cultura política. Disseminar valores como honestidade, participação política e senso de coletividade. Mas vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Bom, fazendo uma metáfora, é como se a cultura política fosse a alma, a personalidade da política de um povo. E as instituições políticas são a dimensão mais prática, mais concreta. É o enquadramento institucional. Algumas pessoas chamam até de regras do jogo. O corpo no qual se organiza a política é o Estado. E assim como o nosso corpo possui diversos órgãos e sistemas,
O Estado está sistematizado numa ampla rede de instituições. Não é à toa que muitas pessoas chamam o Estado de máquina estatal, porque ela precisa de cada engrenagem para funcionar. E assim como o nosso corpo ou uma máquina, é importante que cada partezinha esteja saudável para o bom funcionamento do todo. Bom, agora eu vou falar então das instituições políticas. Esse assunto é muito vasto, então sem decoreba aqui, tá? A ideia é que vocês tenham uma noção de que existe uma infinidade de modelos políticos e que cada país escolhe aquele que melhor se encaixa com a sua realidade. Eu vou dar um panorama geral para que vocês tenham noção dessa diversidade e também conheçam a configuração institucional do Brasil, para que vocês possam decidir se concordam ou não e até para pesquisar ou voltar para esse tema caso tenham curiosidade. Então, sugiro que vocês anotem. A primeira instituição que nós falaremos são as formas de governo, que pode ser dividida entre monarquia e república. A forma de governo diz respeito à fonte do poder do governante. De onde vem esse poder? Por que as pessoas obedecem ao governante? No caso da monarquia, esse poder é hereditário. Ele é passado de geração em geração e ele dura vitaliciamente, ou seja, até quando o monarca quiser governar, tiver capacidade para tal ou até enquanto durar a sua vida. Já na república, o poder vem do voto popular. O representante é eleito pelo povo e por um mandato, por um prazo pré-estipulado, que pode ser de 4, 5 anos, sujeito à reeleição ou não, isso varia. Mas o fato do representante ser eleito pela população aumenta a sua responsabilidade de prestar contas acerca da sua atividade para o povo. Alguns exemplos de monarquia são Reino Unido, Espanha, Holanda e Arábia Saudita, entre tantos outros. Vale lembrar que existem tipos de monarquia. No Reino Unido, por exemplo, existe uma monarquia parlamentar. Vocês já devem ter visto muitas vezes na televisão, nos jornais, a Rainha da Inglaterra. Ela é uma figura altamente reverenciada e respeitada. Porém, ela não tem muito poder político. Ela não é responsável pelas decisões políticas. Afinal, na Inglaterra, o chefe de governo é o primeiro-ministro. Então, o monarca, nesse caso, exerce um papel mais simbólico e o seu poder é limitado. Outra forma de limitar o poder do monarca são as monarquias constitucionais, na qual o poder do monarca está abaixo da lei, abaixo de uma constituição. Existem ainda monarquias absolutistas, na qual o poder do monarca não tem restrições. São aquelas monarquias que nós costumamos ver nos livros de história, onde o rei era lei ou estava acima desta. Ainda existem alguns lugares no mundo em que a monarquia absolutista vigora, como é o caso da Arábia Saudita. Os exemplos de república são o nosso país, Argentina, nosso vizinho, Estados Unidos, França, entre tantos outros. Temos também os sistemas de governo. Essa instituição diz respeito à relação entre os poderes executivo e legislativo. Lembrando que o poder legislativo é aquele que cria leis. Aqui no Brasil, são os vereadores, no âmbito municipal, os deputados estaduais, no âmbito estadual, e os deputados federais e senadores, no âmbito federal. Enquanto que o poder executivo é aquele que executa as leis, sendo no âmbito municipal os prefeitos, no âmbito estadual os governadores e no âmbito federal o presidente da República. Mas voltando ao parlamentarismo, a relação entre poder legislativo e executivo nesse sistema é bastante interligada. Isso porque a população vota para eleger os representantes do poder legislativo, que é o parlamento. E dependendo do resultado dessas eleições para o legislativo, é escolhido um líder para o chefe executivo, que nesse sistema é chamado de primeiro-ministro.
Existem também outros mecanismos de controle entre o poder legislativo e o poder executivo no parlamentarismo, como, por exemplo, o voto de desconfiança. O parlamento pode, a qualquer momento, se julgar que o governo do primeiro-ministro está sendo inapropriado, propor um voto de desconfiança, fazendo com que esse primeiro-ministro possa vir a ser substituído. Há também o contrário. O primeiro-ministro pode, se perceber que não está tendo o apoio necessário no parlamento, pedir a dissolução do poder legislativo, convocando assim novas eleições. Pode parecer um pouco complicado, mas esse sistema favorece a governabilidade, ou seja, torna o ato de governar mais fácil. Afinal, o chefe do executivo, primeiro-ministro, sempre será do mesmo partido político que detém a maioria do parlamento, fazendo com que seus interesses políticos e visão sobre como governar sejam mais parecidos. Já no presidencialismo, a população vota tanto para os membros do Legislativo, que no caso do nosso país é o Senado e a Câmara dos Deputados, como vota também para o Poder Executivo, que no caso é o Presidente da República. Isso aumenta a representatividade, faz com que mais pessoas sejam representadas e mais vozes sejam ouvidas. Porém, pode gerar alguma dificuldade na governabilidade. Afinal, nem sempre o partido político do presidente é o mesmo da maioria do legislativo. Isso faz com que hajam conflitos de interesse e diferentes visões. Por isso, no Brasil, há o que chamamos de presidencialismo de coalizão, no qual o presidente está constantemente fazendo acordos e buscando apoio junto ao poder legislativo. Aqui temos alguns exemplos. Como eu já disse, na Inglaterra, o parlamento tem um peso muito forte, sendo mais importante até mesmo do que a própria rainha. E exemplos de sistemas presidencialistas também bem conhecidos, como o nosso país, a Argentina, os Estados Unidos, entre tantos outros. Outra instituição é a forma de Estado, que denomina como o poder se espacializa, como ele se distribui no espaço geográfico. Podem ser três formas: Estado federativo, unitário ou confederação. Nos sistemas federativos, cada ente da federação, o que aqui no Brasil nós chamamos de estados, como o Estado de São Paulo, o Estado do Rio de Janeiro, Estado de Minas Gerais, possuem uma grande autonomia, podendo legislar, podendo arrecadar seus próprios impostos e até administrar políticas públicas. No Estado unitário, os entes federados até existem, porém, eles podem ser a qualquer momento dissolvidos ou devolvidos pelo poder da União. União é o poder federal, que nós chamamos de país. Portanto, os entes federados têm menos autonomia. Existe ainda a confederação, no qual os entes federados têm uma ampla autonomia, chegando até a ser independentes. Porém, hoje em dia já não existem mais exemplos de confederação, porque as poucas confederações que existiram historicamente se unificaram, formando federações. Aí estão alguns exemplos, mas, novamente, eu repito que todos os países do mundo se dividem entre estados unitários e federativos, por isso, esses são apenas alguns exemplos. A estrutura do legislativo diz respeito ao número de casas que compõem o parlamento, se ele é unicameral ou bicameral. Para vocês entenderem melhor, aqui no Brasil, nós possuímos duas casas, duas câmaras, portanto, o nosso sistema é bicameral. São eles o Senado e a Câmara dos Deputados. Esse sistema funciona bem em países que são bastante heterogêneos ou países muito grandes, porque aumenta a representatividade, faz com que mais vozes sejam ouvidas. Em alguns países que são menores ou mais homogêneos, ou até países grandes, mas que são exceções, o que voga é o unicameralismo, pois apresenta apenas uma Câmara no Parlamento, que é o Poder Legislativo. Os sistemas partidários,
dizem respeito à quantidade de partidos políticos em um país. Pode ser unipartidário, bipartidário ou pluripartidário. Nos sistemas unipartidários, existe apenas um partido político legalizado. Agora eu pergunto a vocês, como existem eleições com apenas um partido político? Portanto, o unipartidarismo ele não é o ideal para países democráticos. Ele existe em países que estão em governos autoritários ou em alguma situação política especial. Os sistemas bipartidários possuem dois grandes partidos com reais chances de ganhar a eleição. Ainda que exista um terceiro partido, este não apresenta reais chances de ser eleito. E por fim, existem os sistemas pluripartidários, que contam com muitos partidos políticos, como é o caso do Brasil, que já passou dos 40 partidos. O sistema eleitoral tem a ver com a forma como o voto do eleitor é convertido em cargo público, em cadeira. No Brasil, existe uma mescla entre o sistema majoritário e proporcional. Para os cargos do executivo, como prefeito, governador e presidente, e ainda para os senadores, o que vale é o sistema majoritário, que é regido pelo sistema de maioria simples, como se você fosse fazer uma eleição para representante de sala ou uma simples votação. Aquele que tiver mais votos, ganha. Já o princípio proporcional, que vigora para a eleição de cargos do legislativo, como vereadores e deputados, é um pouquinho mais complicado, porque apesar de votarmos no candidato, esse voto vai para o partido, gerando o que nós chamamos de coeficiente partidário, que junto com um outro coeficiente, o coeficiente eleitoral, designa quantos candidatos daquele partido poderão ocupar cadeiras. Portanto, pode acontecer de alguns candidatos que não foram tão votados assim, mas cujo partido teve uma expressiva votação, conseguirem ocupar cargos. Mas esse princípio pode até parecer injusto, porém ele garante também a representatividade dos partidos. Existe também o sistema misto, no qual o princípio majoritário e proporcional são misturados aí para os cargos também do poder legislativo. Eu não coloquei exemplos aqui porque a maioria dos países mistura os princípios majoritário e proporcional. As características do voto são essas daqui. Ele pode ser secreto ou público, ou seja, se ele for público, ele não é sigiloso e outras pessoas podem saber em quem você votou. Pode ser obrigatório ou facultativo. No caso de ser facultativo, o eleitor não é obrigado a comparecer às urnas. Pode ser igual ou desigual, sendo que no caso do voto desigual, votos de pessoas diferentes têm pesos diferentes. E no princípio do voto igual, o que vale é um homem, um voto, todos os votos valem exatamente a mesma coisa. Pode ser ainda direto ou indireto, ou seja, pode-se votar diretamente no candidato ou votar em certos representantes que irão então escolher um outro representante, como é o caso do parlamentarismo que eu mencionei anteriormente. A população vota para os membros do parlamento e o parlamento escolhe o primeiro-ministro. Tudo isso pode parecer muito óbvio, porém vale lembrar que nem sempre foi assim. No Brasil hoje nós temos o sufrágio universal, qualquer um pode votar. Porém até 1932, mulheres, analfabetos, indígenas não podiam votar e o voto também não era secreto. Além disso, já houve épocas em que no Brasil era necessário ter uma renda mínima para poder ter direito ao voto. Por fim, o financiamento eleitoral diz respeito às fontes de recursos que irão manter os partidos políticos e financiar as campanhas eleitorais. Esses recursos podem vir de uma fonte pública, ou seja, uma verba destinada especificamente para isso. Pode vir de fontes privadas,
sejam pessoas jurídicas, empresas, ou pessoas físicas, indivíduos da sociedade civil que queiram realizar doações, ou ainda pode ser um financiamento misto, que é o que ocorre na maioria dos países. No Brasil, nós temos então uma república federativa, presidencialista, de legislativo bicameral, com pluripartidarismo, sistema eleitoral majoritário para cargos do executivo e senadores e proporcional para vereadores e deputados, e financiamento eleitoral misto, com voto secreto, obrigatório para maiores de 18 e menores de 70 anos, igual e direto. Bom, diante de tantos detalhes, como atuar? Tendo informação. O Brasil é um país muito grande e, por isso, aqui vigora o modelo da democracia representativa, que é aquele no qual o poder político é exercido por representantes eleitos. Nesse modelo, o voto ainda é a nossa principal ferramenta. Por isso, devemos buscar sempre o voto consciente, tentando conhecer as propostas dos candidatos, acompanhar o governo desses representantes, cobrar transparência, cobrar assiduidade, o que eles têm feito, como eles têm realizado esse trabalho. Porque tudo isso faz o nosso direito ao voto ser mais efetivo e ter ainda mais poder de controle da democracia. Há também mecanismos de democracia direta. Democracia direta é uma forma de organização na qual todos os cidadãos participam ativamente dos processos de decisão, tal qual nós vimos na polis grega, onde todos os cidadãos iam para a praça pública e lá podiam deliberar se dizer contra ou a favor de alguma medida. Mas como nós vimos no slide anterior, o Brasil é um país de proporção continental. Seria meio difícil reunir toda a população a cada decisão política que fosse tomada. Por isso, optamos pela democracia representativa. Mas esses mecanismos podem aumentar a nossa participação, como, por exemplo, o plebiscito e o referendo, que são casos de consulta popular, onde o governo pergunta à população se é favorável ou contra alguma legislação que afete ou ainda questões muito polêmicas. Existe também a iniciativa popular, que nós conhecemos como abaixo-assinado, no qual a população pode escrever a sua solicitação, a sua demanda e, conseguindo um certo número de assinaturas, pode mandar às instâncias superiores. Existem também conselhos e comissões temáticas, em que, no âmbito municipal, os cidadãos podem participar de discussões de temas específicos, como o Conselho de Saúde, o Conselho de Educação, o Conselho de Assistência Social, outros temas como direitos da mulher, meio ambiente, direitos da criança e do adolescente, entre outros. Existe também, em muitas cidades, o orçamento participativo, no qual a população opina em quais projetos ou em quais demandas determinada verba do governo deve ser empreendida. Nada melhor do que a própria população para dizer quais são as suas reais necessidades, não é mesmo? Existem ainda audiências públicas e sessões legislativas nas quais o Poder Legislativo abre as suas portas para que o povo possa escutar e ficar a par dos processos que estão acontecendo, que estão em trâmite naquela casa legislativa. Existem também ambientes virtuais de participação política. Inclusive, há uma lei da transparência que obriga os governos a terem um portal onde qualquer cidadão pode acessar e ter dados sobre pagamento de salários a cargos públicos ou ainda como estão sendo investidos aqueles recursos públicos. Por fim, há também
Ferramentas digitais e aplicativos desenvolvidos por cidadãos comuns, mas que querem participar mais ativamente da política e por isso facilitam a nossa participação também, colocando no celular mecanismos de transparência e prestação de contas. Além disso, existem diversas formas nas quais você pode participar e se envolver na política. Não precisa se candidatar a um cargo eletivo para participar da política. Você pode participar dos órgãos colegiados na sua escola, como o Grêmio Estudantil e o Conselho de Escola. Afinal, a sua escola te interessa, não é mesmo? Você também pode participar de associações, como um clube, uma igreja, um time de futebol, uma torcida organizada. Por mais que isso não pareça ter a ver com política, mas aí já são desenvolvidos senso de coletividade, participação, associativismo. Isso faz com que cada vez mais nós priorizemos o coletivo. Existem também partidos políticos, que nós já falamos bastante aqui, mas aí precisa ter uma idade mínima para participar. Existem os sindicatos, que estão mais ligados a categorias profissionais. Os movimentos sociais, que dizem respeito a algumas demandas da sociedade, como o movimento feminista, o movimento negro, o movimento LGBTQIA+, movimento indígena, sem teto, entre outros. Existem as ONGs, que com uma atuação mais prática podem transformar profundamente a qualidade de vida em certas comunidades. E ainda a mobilização via internet, no qual, sem sair da sua casa, você pode sim participar da política. É claro que textão em redes sociais, discurso de ódio e uma falsa liberdade de expressão na qual fere o direito de outros cidadãos não é muito legal. Mas a internet é sim uma poderosa ferramenta de participação política. Viu só quantas opções? Espero que você tenha ficado com vontade de fazer algo a mais pela sociedade. Imagine um mundo em que todos os cidadãos participem ativamente da política. Com certeza, o interesse coletivo seria muito melhor defendido. Haveria muito mais representatividade e equidade. Por isso eu vou concluir essa aula falando de utopia e do poder transformador da esperança e do sonho. Não é de hoje que a humanidade ousou imaginar outras realidades totalmente diferentes daquela na qual está inserida. Sejam realidades cheias de alegria, felicidade e harmonia plena entre os seres, que são chamadas de utopias, ou ainda realidades repletas de horror, medo e autoritarismo, que são chamadas de distopias. De qualquer forma, esse assunto sempre foi muito explorado no mundo da arte. Vou passar aqui uma lista de referências para te inspirar a criar a sua utopia. Primeiro tem algumas músicas. Sugiro que vocês vejam a tradução da música que é em inglês e que vocês vão imaginando esse mundo que é descrito nessas músicas. Aqui tem também alguns livros, como vocês podem perceber, eles estão em ordem cronológica, então tem desde antes de Cristo até o século XX esse tema sendo explorado na literatura.
E aqui temos alguns filmes de diversas épocas também. Talvez vocês até conheçam algum. Então, sugiro que vocês anotem, procurem a sinopse, do que se trata, qual é o assunto e se interessar que vocês assistam. Em sociologia, utopia não significa só uma ideia fantasiosa e irrealizável. Significa, sim, um sonho com o poder de transformar a realidade objetiva. Uma esperança coletiva que oferece uma diretriz para a ação na busca de um futuro melhor. É a semente que contém o embrião para um novo amanhã. Afinal, como realizar algo que nunca foi idealizado? E você, está satisfeito com a nossa realidade? Vamos imaginar outra? A atividade dessa aula é que você crie a sua própria utopia. Agora que você já sabe bastante sobre o funcionamento do Estado e as instituições políticas, chegou a hora de pôr em prática. Faça um documento com o que você espera para o seu país. Comece pelo preâmbulo, descrevendo valores e princípios que, na sua opinião, deveriam orientar a nossa cultura política. Em seguida, descreva a configuração institucional ideal na sua opinião. Se o nosso país deveria mesmo ser uma república, presidencialista, pluripartidária, entre outras instituições que estudamos. Por fim, sugira novos mecanismos de democracia direta, novas formas de participação política. Que ideias você tem que podem melhorar a sociedade? Essa foi a aula de Sociologia. Muito obrigada por ter assistido e espero que vocês tenham gostado. Tchau!